Atletas no Ar está aí de volta e agora nós vamos passar a matéria que fala sobre o trabalho missionário que Atletas de Cristo tem feito no Brasil e no mundo inteiro. Você tem acompanhado conosco nos últimos programas a série de matérias que mostra o trabalho que Atletas de Cristo realizou no Japão no ano passado. Vamos a mais um depoimento com um dos que estiveram conosco nesta viagem. Meu nome é Marlon Santana, tenho 24 anos, sou formado em Técnico de Segurança do Trabalho e sou membro da PIBS Copacabana. Fui missionário no Toa Ferroco, Japão. O nosso trabalho foi usando a estratégia do futebol. Lá tinha clínicas de futebol e também Kids Games, né? Kids Game. E assim foi indo e a gente abria muitas portas, graças a Deus, né? Para as igrejas trabalharem naqueles locais também, que eles não tinham abertura nenhuma. No Japão, eles ficavam meio sem entender, cara, o que brasileiro está fazendo aqui na nossa terra? E a gente explicava, ó, a gente está aqui pelo imenso amor de Deus por vocês. Minha motivação para essa viagem missionária foi através do pastor Marcos Grava, que ele foi lá na igreja de PIBS Copacabana, deu a palavra e falou sobre essa viagem missionária, que é usar a estratégia do futebol. E o meu amigo Kirk veio falar comigo no final do culto para ver se animava de ir. Aí ele falou, pô, mas ficou sabendo da viagem missionária. Aí eu falei com ele que a situação financeira tá bem ruim. Naquele momento eu só tinha R$2,50 no bolso e Rio Card. Foi até engraçado que eu comentei isso com ele, começou a rir. Só que aí foi passando o tempo, aí chegou, eu falei com ele, eu senti no meu coração de ir a essa viagem. E eu comentei com ele, falei, pô, cara, vamos dar o primeiro passo, tirar o passaporte, que a gente não tinha nem isso. Aí, no ano passado, no meu aniversário, eu também... os pais da minha namorada vieram me dar de presente o passaporte. E aí eu comentei com ele, falei, pô, cara, vamos lá, cara, vamos tirar o passaporte. E tudo foi se encaixando. Quando eu fui tirar o passaporte, a moça chegou pra mim e falou que tava tendo alguma coisa, que estavam querendo tirar todos os passaportes bem rápidos. E o meu saiu em 2 semanas, mais ou menos. E o Kirk foi fazer depois, o dele saiu em 1 semana. Quando eu fui buscar o passaporte, a Ana Diava, que é a ministra de missões lá da igreja, me ligou falando que um membro da igreja tinha doado o dinheiro da passagem. E a gente começou, eu e o Kirk, a gente ligou um pro outro, a gente começou o Kirk quase chorando, a gente bem feliz com a notícia. E aí foi acontecendo, membros da igreja foram ajudando financeiramente. E a gente sabe que a provisão vem de Deus e não vem de nós, nem do nosso esforço. E a partir disso aí, a gente começou a ver que Deus queria a gente lá. Eu acho que o esporte é uma ferramenta excelente, porque o esporte abre muitas portas. Porque o esporte todo mundo gosta, né? Não só futebol, mas vôlei, basquete, tênis. É uma estratégia excelente, porque você chega num lugar, num colégio, a gente vai jogar um futebol com vocês, ensinar um pouquinho do futebol para vocês. Mas chegar no final, a gente fala, agora a gente quer falar um pouco com vocês. E eles estão lá, tipo, a gente já jogou bola com eles, a gente já fez tudo com eles, a gente já conversou. E aí a gente vai lá e abre o jogo pra eles, porque realmente a gente está ali. A diferença que fez na minha vida foi enxergar que, tipo, cara, realmente tem outras pessoas que precisam de Deus, lógico, mas tem outras pessoas também que a gente precisa estar falando do Evangelho. Isso impactou a mim também, porque não é só lá em outros países, mas aqui também a gente tem que falar, que muitas vezes fica calado, mas a gente precisa falar, a gente precisa abrir a boca e deixar Deus usar a gente, né? A diferença que fez foi ver que muitas pessoas nunca ouviram falar de Cristo, porque antes eu pensava, cara, todo mundo já ouviu falar de Cristo, mas não, ainda falta muita gente para ouvir falar. Você que Deus tem chamado para fazer a obra, para ir para o campo missionário, que o dinheiro realmente não é uma barreira. Um cristão, a gente tem que saber que Deus é a nossa provisão. Tenha coragem, vai só com ousadia e deixe Deus te usar. Essa é a mensagem que eu deixo, porque eu acho que no início isso me embarreirou um pouco, a questão financeira, mas depois eu vi que realmente isso não é um problema. É só um momento para Deus mostrar, ó, eu tô contigo, eu quero você lá. Então, vá com fé, vá na coragem e deixe Deus te usar. É isso aí, deixa Deus te usar. E depois de um testemunho emocionante como esse do Marlon, preciso dizer que não é por causa dos nossos desafios que esses atletas viajam, mas simplesmente por causa da ousadia que eles têm de viver uma experiência de fé como ele viveu, não tendo um centavo no bolso e chegando a uma viagem como essa tão custosa, né, Fábio? É verdade. E eu conheço o Marlon há muitos anos e eu posso ser testemunha que foi a fé mesmo em Deus que levou o Marlon nessa viagem. Ele é de uma família humilde,
mas é um cara que tem um coração muito no reino, é servo de Deus, se colocou à disposição, sentiu o chamado de Deus e esteve nessa viagem, realmente foi impactado e impactou vidas lá. Você sabe, Jorge, que é esse justamente o que impede muita gente de participar. A mesma ousadia que ele teve de conseguir levantar os recursos e depender de Deus para fazer isso. É verdade, a gente tem falado muito dessa viagem no Japão, tem repercutido bastante, uma viagem abençoada que o Tour of Hope fez lá no Japão. Mas desse depoimento, realmente, a viagem foi muito importante, tudo que ele fez lá, mas o que mais marca realmente no depoimento dele foi a fé que ele teve de acreditar que Deus ia capacitar, ia ajudar, levantar pessoas para que pudesse ajudar ele, e ele conseguiu ir e ajudar a equipe. É isso aí. Se você quer ter a mesma experiência de fé que teve o Marlon e outros atletas que estiveram conosco lá no Japão, entre em contato, porque muito em breve Atletas de Cristo terá novas viagens e nós precisamos que você também esteja conosco. Muito bom. Nos últimos programas nós temos falado dos Atletas de Cristo que foram convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a disputa do Mundial. E hoje é vez de falar de mais um deles, nosso querido Hernanes. Começou a sua carreira, o Paulo realmente estourou para o futebol no São Paulo, num time sensacional ali no tricampeonato brasileiro. Um volante de origem, mas que sai muito bem para atacar. Você vai ver durante essas imagens inúmeros gols de fora da área, que é uma das características do Hernanes. Era um time muito bom realmente, mas ele era uma peça bem fundamental no esquema do Muricy. Acho que inclusive foi eleito o melhor volante do campeonato por dois anos seguidos. É um jogador que, apesar de jogar numa posição um pouco mais recuada do clássico meia, né? Ele é um jogador que joga com uma postura muito boa, muito bonita, assim, até de se ver. Tem uma classe, tem um toque de bola excepcional, um chute. Você tá vendo vários gols aí, vários chutes de fora da área, chute forte com precisão. É um jogador que une classe e precisão na finalização também. Realmente um jogador excelente que, apesar de ser opção para o Filipão, né? Não é um dos titulares, mas com certeza é uma opção boa que o Filipão tem, que vai com certeza entrar durante a Copa e pode ajudar bastante o Brasil. Isso aí, o Hernanes jogou no São Paulo, depois Lazio e agora joga pela Inter de Milão, conhecido como o Profeta. É isso aí, importante dizer que o nosso querido Hernanes é o tema da Bíblia dos Atletas, que nós estamos lançando agora em 2014. Seu testemunho, um testemunho de fé muito interessante, consta em nossa Bíblia, autorizada por ele. E ele conta um pouco também sobre a sua trajetória. Ele que saiu lá de Recife e veio para São Paulo em busca do seu sonho. E aqui se tornou jogador de futebol profissional, teve uma passagem curta pelo Santo André, voltou ao São Paulo, onde se destacou e aí foi transferido, como disse o Fábio, para a Itália, jogando pelo Lazio e agora atualmente na Internacional. O atleta de Cristo Hernanes é sem dúvida alguma um modelo para todos os atletas e a nossa expectativa é que ele participe da Copa do Mundo de maneira mais ativa e também com o seu testemunho dentro e fora de campo. Este foi mais um dos atletas de Cristo que vão participar da Copa do Mundo. Na semana que vem nós traremos para você mais um atleta. E por falar de Copa do Mundo, é importante sempre falar que mais equipes estão se preparando, com jogos amistosos acontecendo pelo mundo afora. E nesta semana nós queremos falar de outras 4 seleções que vão disputar o Mundial do Brasil. Vamos ao Grupo F. O Grupo F será o primeiro a jogar no Maracanã, que também será palco da final. A Argentina, considerada uma das potências da competição, não chega a uma final desde 1986, quando foi campeã com direito a show de Maradona. Na Copa seguinte, em 1990, nossos irmãos chegaram até as quartas de final, e de lá para cá não conseguiram nenhum resultado melhor. Esse ano, Messi é a grande esperança da Argentina para conquistar o tri. O craque, mais amadurecido e já com 4 títulos de melhor do mundo, lidera a Alves Celeste em 2014. A Bósnia faz sua estreia em mundiais em 2014, depois de uma ótima campanha nas eliminatórias, com 8 vitórias em 10 jogos. Depois da traumática eliminação para Portugal na repescagem da Copa do Mundo em 2010, os bósnios vêm para o Brasil mais amadurecidos. A equipe continua forte no ataque e vem melhorando sua defesa, que sofreu apenas 6 gols nas eliminatórias. O grande destaque da equipe é Edin Dzeko, o maior artilheiro da seleção bósnia, um atacante de 1,92 m e 28 anos, que joga no atual campeão inglês, o Manchester City. O Irã vem para sua 4ª participação em mundiais da FIFA e jamais passou da primeira fase.
Apesar da força nas eliminatórias asiáticas, onde não tem muitos oponentes de peso, a seleção iraniana busca surpreender os adversários do grupo para conseguir a tão sonhada classificação. Com o treinador português Carlos Queiroz e alguns jogadores que atuam em times pequenos da Europa, o time do Oriente Médio abre sua participação na Arena da Baixada, contra a Nigéria. A Nigéria chega ao Brasil para sua 5ª Copa do Mundo em um grupo que lhe permite sonhar com uma classificação para as oitavas de final. Depois de surpreender nas Copas de 94 e 98, quando ninguém esperava uma classificação, a tradicional seleção africana tenta repetir o feito para apagar as últimas 3 campanhas em mundiais, quando não passou da fase de grupos. Com fama de líder pragmático, o treinador Stephen Cassie já mostrou que não tem medo de deixar fora da equipe os atletas mais badalados que atuam na Europa e usar os que jogam no próprio país. Essas são as 4 seleções do grupo F: Irã, a Nigéria, Bósnia e parece que a favorita é a Argentina, né, Fábio? Não parece não, com certeza a Argentina é a favorita desse grupo. Deu muita sorte nesse sorteio aí, perdão do trocadilho, e o time do Messi vem realmente com uma tranquilidade muito boa passar para a segunda fase. A Argentina pegou com certeza um grupo assim dos mais fáceis que ela podia sonhar. Me lembrou até o sorteio da Copa de 2002, quando o Brasil também pegou um grupo bem tranquilo. E na época até foi um alívio para a torcida, porque a seleção vinha muito questionada. E o Filipão pegou aquele grupo, apesar de que a Turquia surpreendeu e chegou até a semifinal naquele ano. Mas de qualquer forma, a Argentina é a grande favorita, com certeza fica em primeiro desse grupo. E aí a Nigéria, como o Fabinho falou ali na matéria, provavelmente deve ser a segunda classificada, apesar da Bósnia ter aí as chances dela também. Então, quando atleta e também depois como treinador, sempre me preocupava participar da primeira fase com equipes mais fracas, o que deixava a equipe não muito forte para a segunda rodada. Vocês acham que isso pode ser um problema também para a Argentina? Eu acho que depende muito da postura da equipe, assim. Se a equipe não costuma ser uma coisa da Argentina, né? Se a equipe levar a sério, eu não acredito que possa trazer grandes problemas, não. Obviamente que se você já vem da fase de grupos com confrontos mais difíceis, teoricamente você chega mais alerta e mais preparado a partir das oitavas. Mas, de qualquer forma, eu acho que não deve ser um problema para a Argentina, até porque a Argentina tem uma tradição de ser um time muito cascudo, muito guerreiro, assim, de muita raça. Então, eu duvido que esse time da Argentina vai dar esse mole de jogar meio de salto alto. Então, eu acho que os jogos da primeira fase vão ser muito importantes para a Argentina preparar justamente seu elenco contra adversários mais fracos, ajustar posicionamento, os jogadores, se quiser trocar, esse jogador não deu certo, vou colocar outro. Até porque tem muitas opções, principalmente do meio campo para frente, e acho que vai ser interessante para o técnico escolher aí quais serão os melhores companheiros para Messi e Di Maria. Tirando o Irã, né, que com certeza é o mais fraco, Nigéria e Bósnia vão disputar ali. O jogo entre elas deve ser o jogo principal. Na opinião de vocês, quem sai em segundo lugar? Eu diria a Bósnia, principalmente por causa do Dzeko. É um atacante que está em grande fase, excelente, como a gente mencionou ali na matéria, é alto e faz parte dessa forma de jogar da Bósnia. Cruza muito na área e faz muito gol de cabeça. Se eu fosse apostar, eu apostaria na Nigéria. Apesar com certeza o Dzeko pode fazer uma grande diferença, mas talvez o conjunto da Nigéria, jogando com aquela rapidez tradicional das seleções africanas, acho que pode conseguir classificação. Eu também acredito na Bósnia. Bósnia e Argentina se enfrentam no dia 15 de junho, o primeiro jogo no Maracanã. Já a seleção da Nigéria e do Irã se enfrentam no dia seguinte, dia 16 de junho, ali em Curitiba. Bem, nós vamos a mais um intervalo comercial. Atletas no Ar volta já já, não saia daí.